Boa tarde. Boa tarde. Hoje é dia 26 de julho de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 7º ano do ensino fundamental dos anos finais. E os alunos que estão presentes hoje aqui são eles: o Elias, o Luiz Henrique, a Gabi, a Natália, a Ana e a Nicole Ferraz. Os demais alunos que faltaram por qualquer motivo que seja, a aula é gravada e postada no canal youtube.com/ricardohenck e ainda hoje é enviado aos alunos, todos que estão aqui para rever caso em dúvida, e os alunos que faltaram para que devem assistir e colocar os conteúdos e o aprendizado em dia para não ficar para trás em relação aos demais coleguinhas. O nosso tema que a gente vai dar início agora é números inteiros, potenciação com expoente par. Então, vocês estão voltando de férias agora, alguma coisa a gente vai precisar rever, certo? Então vamos fazer uma revisão breve antes de a gente ir para o conteúdo, habilidades. Então vamos lá. Uma potenciação tem uma base e um expoente, certo? Por exemplo, se for aqui a base 3 e o expoente 2, quem lembra qual é a resposta? É comum falar em 6. Cuidado, potência é diferente de multiplicação. Se fosse 3 vezes 2, ele ia estar na frente. Um na frente do outro. Aí sim, 3 vezes 2 daria 6. Mas aqui não, é 3 elevado a 2. Quem lembra o que é que faz? 3 vezes 3. 3 vezes 3. 3. Muito bem. Por que 3 vezes 3? Porque a base é 3. E o que o elevado a 2 quer dizer? Que é 2. Que eu vou repetir o 3 duas vezes. Esse 2 vezes que confunde, daí a gente faz 3 vezes 2 dá 6, né? Mas não é. Daí a gente resolve agora. 3 vezes 3 dá 9. É vezes, não é mais. Então, potência é quando a gente representa uma multiplicação de várias parcelas que é o mesmo valor, né? No caso aqui, 3 elevado a 2. O correto falar é 3 elevado à segunda potência. Outro jeito de falar é falar a segunda potência de 3. E somente o expoente 2 e o expoente 3 recebem um nome especial. Vocês lembram qual é ele? Cubo. Isso. Aqui. Quando é elevado a 2, eu posso chamar ele do quê? Cubo. Não. Quadrado. Quadrado. Muito bom. Quadrado. E por que quadrado? Porque ele vai fazer um lado vezes o outro lado. Se esse lado tem 2 centímetros, por exemplo, ele vai fazer 2 centímetros vezes 2 centímetros. E quando eu fecho essa figura, o que ele formou? Quadrado. Quadrado. Por isso que ele recebe esse nome quadrado. Quando é elevado à terceira potência, a gente pode chamar ele elevado ao cubo. E por que ele recebe esse nome? Se ele tem um lado valendo 4 centímetros, aí ele vai ter o outro lado valendo 4 centímetros. O que ele formou aqui? Um quadrado. Mas ele tem um terceiro lado, uma terceira dimensão. E aí ele vai ter mais uma dimensão de 4 centímetros. Que imagem que ele forma? Um cubo. Tá? E o elevado a 4? Elevado a 4 ele recebe qual nome? Não tem mesmo nomes especiais. Você vai ler 5 elevado à quarta potência. Tá? Por que ele não tem um nome especial? Porque nós só temos 3 dimensões, né? Tem 2 dimensões e 3 dimensões, certo? Então quando você fala, mas na festa São José veio aquele cinema, teve uma época que veio o cinema 7D, não existe. 7 dimensões não existem, tá? É só 3 dimensões. Mas por que eles falam que são 7 dimensões? Porque além de você assistir o filme em 3 dimensões com aquele óculos que dá a impressão que você simula a profundidade que os filmes não têm. Você olha o filme, ele tem comprimento e altura da tela. Quando você coloca o óculos, dá a impressão que você vê a profundidade. Por isso que dá a impressão de 3 dimensões.
Agora, a quarta dimensão daquele brinquedo que ele veio na festa de São José uma vez, é uma cadeira que se mexe. Então ele dá uma sensação, não uma dimensão. Quando você passa pela montanha-russa lá que tem, eu fui nesse negócio, e realmente você percebe as coisas diferentes lá. Aí bate vento, o ventilador que liga lá é uma outra sensação, que eles querem dizer que é mais uma dimensão, mas não é. Isso quando a gente vê lá na matemática, um matemático olha lá, o cinema 7D, dói na alma da gente, porque só existe até a terceira dimensão, tá bom? Por isso que o nome especial vai só até o cubo, que é a terceira dimensão, tá bom? Vamos dar início então? Ah, esqueci de comentar. O material foi retirado aonde? Da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo, lá do site do Centro de Mídias do Estado de São Paulo, tá bom? Conteúdo: potenciação de números inteiros. Então, potenciação, marque bem esse nome. Objetivos: compreender potenciação de números inteiros com expoente par. Resolver e elaborar situações problema envolvendo potenciação. Habilidade: é a habilidade EF07MA04. Resolver e elaborar situações problema que envolvam operações com números inteiros. Lembrando que os números inteiros é só positivo ou pode ser negativo também? Só positivo. Só positivo é o natural. Né? Lembra que a historinha que eu inventei lá quando eu tinha idade de vocês para poder memorizar? Natural. Quando Deus fez a terra, ele criou os números naturais. Depois é tudo invenção do homem. Por quê? Era natural eu não ter nenhuma ovelha? Até hoje eu não tenho nenhuma ainda. Era normal. Natural. Normal, lembre-se a palavra normal, natural. Tá? Eu poderia ter uma ovelha? Poderia. Achei uma lá, consegui domesticar e virou minha ovelha. Daí eu achei outra, 2 ovelhas poderia ter? Poderia. 3 ovelhas? Poderia ter quantas ovelhas no máximo? Infinitamente. Esses são os números naturais. Aí veio o Elias e inventou a dívida. Ô Ricardo, eu não tenho nenhuma ovelha, você não empresta uma para mim? Eu emprestei. Aí o Elias foi lá, matou, fez churrasco e tal. Quantas ovelhas o Elias tem? Deve uma. Menos um. Ele deve uma para mim, menos um. Aí o homem inventou a dívida. Até hoje a gente sofre com a dívida. Né? Então, os números negativos eram os números inteiros. Todos os números naturais e mais os números negativos. Depois o Elias não ficou muito contente, inventou os números racionais. Porque ele falou assim, eu não aguento comer uma ovelha inteira no churrasco. Então ele comprava a ovelha, matava, dividia ao meio, dava metade ele comia, outra metade ele vendia para outra pessoa. Então começou a inventar os números racionais, que são números... Por quê? Vamos falar a verdade. Se ele falasse, eu só quero meia ovelha, vai lá no pasto, corta metade da ovelha, leva embora a outra metade e vai ficar lá pastando sozinho ainda? Não, né? Morre, não dá. Então, são os números racionais também, os números que tem todos os números naturais, todos os números negativos e também a fração. Daí alguém fala assim, mas professor, os números racionais só dá para representar por fração, né? Metade de um animal, não é assim? Meio? Sim. E um animal inteiro? Você vai fazer 1 sobre 1. 1 dividido por 1 dá 1. Então uma fração também pode ser um número inteiro. Também pode ser um número inteiro. Todo número inteiro pode ser representado por uma fração, tá? Toda fração representa o número inteiro? Não. Tem algumas que não. Certo? Dando continuidade então, observe as potenciações. Isso aqui foi onde deu o nosso errinho lá na prova paulista. A gente já fez a correção, né? Conversando com vocês, vocês perceberam que tinha uma coisa aqui que a gente não viu na apostila, não tinha no currículo em ação. Só que tinha no material, não deu tempo da gente chegar, né, no material digital. Então o que acontece? Assim como que era o nome daquela palavra que vocês não conheciam lá? Você não lembra? Pode ver que senhor. Pode. Tem uma palavra que vocês não conheciam. Não é. Era coisa muito fácil, é que vocês não conheciam mesmo. Aí, agora não acho, senhor. Ai, Aninha. Tentem lembrar, vocês não lembram?
Módulo. Né? O módulo é representado desse jeito. E aí, o nosso currículo está tendo umas adequações, né? Até então eu só via módulo no ensino médio. E agora, o material digital já começou a trazer o módulo antes, só que a gente novamente não tinha chego. Então não é que vocês não souberam fazer aquela equação, é que o módulo vocês não conheciam. E vocês lembram ainda o que é o módulo ou já esqueceram durante as férias? Qual é o módulo de menos 3? É 3. É 3 positivo. E o módulo de 3 positivo? É 3. É 3 também. Isso mesmo. Qualquer número que esteja dentro do módulo, ele sai positivo. Só isso que aí acabou dando erro no geral todo, né? E aqui a mesma coisa. Vamos lá? Observe as potenciações. Vocês viram que ele falou potenciações e não falou potência? Né? Eu, quando era aluno, aprendia que isso aqui era uma potência. E esse aqui, o outro, também era uma potência. E não é. O correto é falar potenciações. Ou, no caso, quando for uma potenciação. E a gente já vai ver o que é a potência. Elas são iguais? Menos 3 ao quadrado é a mesma coisa que abre parênteses, menos 3, fecha parênteses ao quadrado? Vocês acham que sim ou acham que não? Acho que não. Acho que não, né? Não é mesmo. Observe o seguinte. Quando você tem menos 3 ao quadrado, quer dizer que ele vai falar o seguinte. A resposta vai ser menos isso daqui. Então, eu, por exemplo, prefiro fazer isso aqui para não errar. Quando eu vou fazer concurso, quando eu vou fazer algum exercício que envolva isso. Eu coloco aqui, ó, menos, abre parênteses, 3 ao quadrado. Quer dizer, o resultado disso aqui vai ser negativo. Tá? Quantos que é 3 ao quadrado? 9. Então, menos 9. Qual é o resultado de menos 9? Menos 9. Agora, olha bem. Agora está diferente. É menos 3 entre os parênteses elevado ao quadrado. Quer dizer que eu vou fazer quem vezes quem aqui? Quem é minha base? 3. Não. Menos 3. Vou multiplicar por menos 3. Jogo de sinal. Menos vezes menos, mais. Tem mais alguma coisa para multiplicar de sinal? O sinal não mais, né? Não. E agora, 3 vezes 3? 9. Deu a mesma coisa? Não. Então são totalmente diferentes. Tá bom? Observe bem. Quando a base é negativa, ela vai estar sempre entre parênteses. E quando a base não é entre parênteses, quer dizer que o sinal que está na frente é depois que você resolve que o sinal vai se juntar ao resultado. Tá bom? Podemos dar continuidade? Estou fazendo o registro? Ninguém ficou distraído por mim ali piscando, né? Senão eu vou ter que tirar algumas coisas do PowerPoint antes de vir para a aula. Eu vou apertar pause na gravação. Daí vocês continuam fazendo o registro. Vamos lá então. Foco no conteúdo. Para lembrar, para a gente relembrar no caso, né? Que a gente já lembrou antes das férias, depois que terminou a prova paulista, agora a gente vai relembrar. Potenciação de números naturais. Quer dizer que a base, o resultado são números naturais. A potenciação é uma operação que representa a multiplicação de fatores iguais. Bom, quando eu tenho uma multiplicação, vou montar uma multiplicação qualquer aqui. Fala uma pergunta da tabuada aí. 9 vezes 8. 9 vezes 8. Sim. Certo? 9 vezes 8 é quantos? 72. Nessa multiplicação, quem são os fatores? Quando começa a falar com os nomes técnicos, dá um nó na cabeça da gente, né? Mas é importante a gente conhecer os nomes técnicos também. 9 e 8 são os fatores. Muito bom. 9 e 8 são os fatores. Vocês já ouviram aquela história? Depois eu vou terminar, senão vou atropelar aqui. E o 72, como que a gente chama? Eu esqueci. Esqueceu? Tem no mercado. Total. Não, tem no mercado. Tem
Às vezes quando você vai comprar também Não, valor. de limpeza. Ah, vocês não lembram. Essa esqueci. Começa com P. Duto. Produto. Então o 72 é o produto. Eu já vi uma questão uma vez de concurso, não era de professor, mas era de secretário de escola, que a pergunta era: qual é o produto do 5 e do 8? E um monte de gente não sabia resolver, porque não sabia o que era produto. E qual é o produto do 5 e do 8? O que é produto mesmo? Resultado do quê? Multiplicação. Qual é o produto do 5 e do 8? Pode falar? 40? 40. E um monte de gente não soube resolver, porque não conhecia a palavra produto. Por isso que é importante a gente conhecer também os nomes técnicos. Eu poderia falar assim, né? Deixar essa pergunta mais simples. Qual é o resultado da multiplicação do 5 e do 8? Era muito mais fácil. Só que eles queriam ver se as pessoas conheciam a palavra produto. Tá? Então a multiplicação de fatores iguais. Ó, eu posso falar também o produto de fatores iguais. Então olhe bem aqui. Quem é a minha base? Vamos olhar aqui a potenciação. 2. A base é 2. 2. Quem é o meu expoente? 3. 3. Tá, e o número 8, como que eu vou chamar ele? Base? Não, 8. Produto. Ele é o resultado de uma multiplicação. Só que ele tem um outro nome ainda. Cheio de nome, não? E ele se chama potência. A resposta... Ai, meu Deus. Cliquei sem querer para fechar. A resposta se chama potência. Deixa eu voltar lá. Agora perdeu a graça que vocês viram tudo coloridinho ali. Coloridinho. Olha lá. Então vamos ver lá. Base, não é base de unha, é a base da matemática ali. Expoente é o que está. Eu gosto de fazer assim, para ficar memorizar, sabe aquelas historinhas que eu invento? Base é como se fosse o alicerce da casa, é a base, é a parte de baixo, certo? Expoente é o que está exposto. Exposto, é como se fosse o telhado, muito bom. Então a base e o exposto, ele está em cima. E aí a base é os fatores que se repetem de acordo com o expoente. E o resultado é chamado de potência. Eu aprendi errado até começar a ir fazer a faculdade. Eu sempre achei que potência era a potenciação. A potência é a resposta. Não é porque eu aprendi errado que vocês não precisam aprender já. Então vamos aprender os nomes corretos também. Certo? Pronto? Próximo. Não? Vou apertar pausa de novo. Valentino. Continuando. Ainda foco no conteúdo. Agora ele vem explicar a parte da base ser negativa. Vamos lá. Potenciação de um número inteiro, expoente par. O expoente pode ser par e também pode ser ímpar. Esse material e a outra aula vai explicar como fazer quando o expoente é par e ímpar. Eu gosto de fazer de outro jeito que eu acho mais simples. Então eu vou explicar o material e vou explicar o jeito que eu acho que é mais simples, tá bom? Você pode fazer do jeito que você achar mais fácil para você compreender, tá? Lembrando que a matemática existe várias formas de chegar na resposta. Não é porque eu faço de um jeito que vocês têm que fazer, não é verdade? Opa, passei. Na potenciação de números inteiros, quando a base é um número negativo, é importante o uso de parênteses, para deixar bem claro que a base é negativa, não que a resposta vai ser negativa. Então olhe bem aqui, menos 3 elevado ao quadrado, ou elevado à segunda potência. Aí na hora de montar, a gente monta menos 3 vezes menos 3. E aqui eles não têm a setinha, mas ó, se faz o jogo de sinal. Primeira coisa que eu faço é o jogo de sinal. Menos vezes menos, mais. Cheguei na minha resposta, ela vai ser positiva. Agora eu venho calcular. 3 vezes 3, 9. 9 positivo.
Olha agora aqui. Menos 2 elevado à quarta potência. É menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Olha o porquê agora. Agora preste bem atenção. Jogo de sinal. Menos vezes menos. Mais. Mais vezes menos. Menos. Menos vezes menos. Mais. Entenderam? 2 vezes 2? 4. 4 vezes 2? 8. 8 vezes 2? 16 positivo. Tá? Então, ele fala assim, que vocês têm que memorizar. A potência do número inteiro, quando o expoente é par, o resultado vai ser sempre positivo. Se o expoente for par, o resultado é sempre positivo. Eu vou adiantar uma coisa aqui para vocês, que é o próximo PowerPoint, que a gente vai fazer na próxima aula nossa. Mas é importante a gente já entender aqui. Quer dizer que se minha base é negativa e o meu expoente é par, independente da minha base, a minha resposta vai ser positiva. E se for elevado a 12? Positiva. E se for elevado a 120? Positivo. Porque tudo o expoente é par. Ah, minha base é negativa. Na hora que você for fazer aquele jogo de sinal, ele vai terminar sendo positivo. Por quê? Porque a quantidade de multiplicações que eu vou fazer é par. Tá bom? Quando o expoente é ímpar, vocês acham que a resposta vai ser o que aqui? Positivo ou negativo? Negativo. Errou. Por que você errou, Aninha? Porque você não olhou a base. Quando o expoente é ímpar, ele mantém o valor, se é positivo ou negativo, da base. Nesse caso, a base é positiva ou é negativa? Positivo. Então, meu resultado vai ser positivo. Agora, se a minha base for negativa e meu expoente for ímpar, a minha resposta vai ser negativa. Tá? Então, como eu disse para vocês, eu prefiro explicar dessa maneira. Agora eu expliquei do jeito que é o PowerPoint, certo? Eu vou explicar do meu jeito agora. Qualquer coisa que você for elevar a alguém, independente se é positivo ou negativo, se ele for positivo, a resposta vai ser positiva. Você só precisa prestar atenção quando a sua base é negativa. Se a sua base for negativa e o expoente for par, a resposta é positiva. Se o expoente for ímpar, a resposta vai ser negativa. Então você só olha essa parte do expoente quando a sua base for negativa. Se ela não for negativa, você nem se preocupa com essa regra. É uma regra só que você precisa se preocupar. E pelo PowerPoint, você precisa se preocupar em duas regras. Tanto que existem duas aulas para a gente aprender uma coisa que a gente poderia aprender em uma. Mas, que nem eu falei, eu acho mais fácil desse jeito, mas pode ser que o Elias ache mais fácil usando as duas regras. Então vamos apresentar as duas regras, tá bom? Então por isso que eu falei um pouco sobre o expoente ímpar já, mas hoje é só sobre o expoente par. Vamos lá. Foco no conteúdo ainda. Assim, as potenciações observadas não são iguais e os resultados não são os mesmos. Né? Olha lá, menos 3 elevado ao quadrado. Quer dizer que ele vai pegar menos a resposta disso aqui. Quantos que é 3 ao quadrado? É 3 vezes 3, que dá 9. Agora eu junto com o sinal, fica como? Menos 9. Certo? Agora, olha lá, já deu menos 9 ali. Deixa eu limpar a tela, tirar meus rabiscos. Agora, olha bem a diferença. Agora a minha base é negativa. Já hoje a base não era negativa. A base era 3 e ele esperava subtrair aquilo ali. Só para deixar um pouco mais claro, imagine que eu falasse assim: R$10 menos 3 ao quadrado. Então você ia ter que fazer R$10 menos, quando se descobre quantos que é 3 ao quadrado? 9. 10 menos 9 dá 1. Por isso que esse menos não quer dizer que é a da base. Agora, quando eu faço isso aqui, ó, 10, né, junto com menos 3 ao quadrado. Quando eu junto, quando não tem sinal nenhum, quer dizer que é para somar, tá bom?
10 mais menos 3 ao quadrado vai dar 9 positivo. E 10 mais 9 dá 19. Viu? Totalmente diferente. Bom, pensando nisso, vamos resolver aqui agora. Quando está entre parênteses, menos 3 vezes menos 3. Jogo de sinal. Menos vezes menos, mais. 3 vezes 3, 9. São iguais? Não. Quando o aluno fala assim, mas professor, eu só errei no sinal. Erra pouco ou erra muito? Muito, né? Imagine que eu estava indo aqui, desci ali no asfalto, encontrei com o professor Davi ali na frente da igreja, certo? Aí eu perguntei pro Davi assim, Davi, eu preciso ir para Capão Bonito. O Davi falou para mim assim, você vai andar 40 km para a esquerda. Eu ia para Capão, fui parar lá em Itapeva, em Ribeirão. Ah, mas ele só errou o sinal, mandou eu para outro lugar. Então, só o sinal é muito, não é pouco não, tá bom? Você erra pouco quando a resposta é 9 e você chegou a 8,9. Aí você errou pouquinho, você chegou aproximadamente perto, né? Então, é muita diferença sim, tá bom? Na prática, agora é com vocês. Resolva as seguintes questões, resolva as seguintes potenciações. Olha lá, o que eles recomendam para vocês. Responda no caderno. Quanto tempo vocês têm? 10 minutos. 10 minutos, agora tá chique. Olha o que eu adaptei aqui. Começou. Tira a musiquinha. Deixa. Não vai atrapalhar o cálculo? Não. Então tá. Oi? Ah, é mesmo. Obrigado, Elias. Valeu, Elias. Vamos lá, então? Então vocês já resolveram. Agora nós vamos resolver junto aqui. Oi? Acho que sim. Deixa eu confirmar. Sim. Então lá. Base, 3. Quantas vezes eu vou por 3? 2. Então, 3 e 3. Como eu sei que potência é multiplicação, multiplica. 3 vezes 3? 9. Pronto, cheguei na resposta. Agora aqui, base 3. O expoente 4. Então, eu vou por 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Lembrando que é vezes. Vou resolver de duas maneiras aqui, presta atenção. 3 vezes 3? 9. 9 vezes 3? 27 vezes 3? 81. O outro jeito que eu gosto de resolver é isso aqui. 3 vezes 3? 3 vezes 3? 9 vezes 9? 81. Mais fácil. Não importa a ordem que você vai, desde que multiplique todos eles, a resposta vai ser a mesma. Então aqui dá 81. Agora aqui, 3 elevado à sexta potência. É 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O senhor já fez o Ó. que era quanto lá de cima, o senhor já pega aqueles 4 que tá ali. Muito bem, olha o que a Gabi percebeu. Eu posso pegar esses 4, que eu já sei que é 81. Opa, mas esses dois é quantos? Aí eu posso trocar por 9 também. Então eu faço 81 vezes 81 vezes 9. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 8, 72. 729. Deu certo igual o de vocês? Olha lá, viu? Ah, professor, mas e se eu fosse fazer do jeito tradicionalzão, que eu tenho preguiça de ficar pensando, só gosto de multiplicar. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, não sei de cabeça. 243. Quantos? 243. É isso mesmo, 243 vezes 3, 729. Também dá certo, tá bom? Agora aqui, presta atenção. Expoente é par. Quer dizer que a minha resposta vai ser positiva. Menos 3 vezes menos 3. Menos vezes menos dá mais. 3 vezes 3 dá 9. Opa, mesma resposta lá de cima? É.
Pode isso? Pode. Lá na frente vocês vão aprender o seguinte. X ao quadrado é igual a 9. Qual o valor de x? Quem vezes ele mesmo dá 9? 3. Mas tem outro. Qual é o outro resultado? Menos 3. Então, quando é uma equação com expoente par, ele pode ter duas respostas, não é quase iguais, diferentes, porque uma vai ser positiva e outra vai ser negativa. Isso aí vai ser muito utilizado mais para frente, tá bom? Continuando aqui, ó. Menos 3 vezes, menos 3 vezes, menos 3 vezes, menos 3. Menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. Menos vezes menos, mais. Ou eu memorizo. É número par, minha resposta vai ser positivo. Então, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Mesma resposta. E aqui? Menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Quantos que eu já coloquei? 5. Menos vezes 3. Menos vezes menos. Mais vezes menos. Menos vezes menos. Mais vezes menos. Menos vezes menos. Mais. Ou usa a inteligência. Expoente positivo. Quer dizer, inteligência não, memória, né? Tem que lembrar da regra, né? Não adianta ser inteligente e não lembrar da regra. Então, expoente positivo é par. A minha base, não importa o que ela vai ser, a resposta vai ser positivo. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243. 243 vezes 3, 729. Mesma resposta também. Tudo bem? Próximo. Correção. Vamos lá, correção. As respostas são todas aí. 9 aqui, 9 aqui. 8 aqui, 81 aqui, 81 aqui. 729 aqui, 729 aqui. Tá bom? Continuando. Agora aqui, bate o olho e responde. Bate o olho e responde. Qual é a alternativa representa o resultado da potência menos 1 elevado à quarta potência? Letra? C, porque é o que é par, daí já automaticamente já vai ser positivo. Tá, vamos ver então. Menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. Menos vezes menos, mais. Acertaram. Então não pode ser essa. Não. Opa, subiu a resposta antes, sem graça. Não pode ser essa, não pode ser essa. Ficamos entre essas duas. Agora vamos resolver. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Vocês somaram. Não é para somar, é para multiplicar. Então eu sei que é muito confuso, mas lembre-se, potência é multiplicação. Tá? Batendo o olho, você poderia resolver da seguinte maneira. Quer ver? Se vir aqui e falasse assim. O número 1 elevado a qualquer coisa é sempre 1. O número negativo elevado ao número par vai ser positivo. Então a resposta aqui correta, letra D. D de Deus. Que nem diz a Gabi, vou erguer os dedinhos. Olha lá. Questão número 3. O prédio onde Jonas mora possui 3 andares. Primeiro andar, segundo andar e terceiro andar. Cada andar tem 3 apartamentos. Vamos colocar aqui, apartamento 1, apartamento 2 e apartamento 3, certo? Cada um deles tem quantos apartamentos? 3 apartamentos. Para cada apartamento há 3 vagas na garagem. Então, cada apartamento tem 3 vagas na garagem. Utilizando a potenciação. Então eu não posso resolver de outro jeito assim de cabeça. Ele quer que eu utilize a potenciação. Como podemos representar a quantidade total de vagas na garagem do prédio? E aí, que conta que eu tenho que fazer? Vezes. Quem vezes quem?
3 vezes 3 vezes 3. Isso, 3 andares, vezes 3 apartamentos, vezes 3 garagens. É 3 vagas. Então é isso. Andar, apartamento e vagas. Quando você multiplica 3 andares por 3 apartamentos, você descobre que ao todo tem 9 apartamentos naquele prédio, não é verdade? Quando você multiplica 9 apartamentos vezes 9 vagas, você descobre que tem 27 vagas ao todo. Mas ele quer em potenciação. Eu descobri a quantidade de apartamentos. 3 elevado a 3 elevado a 3? 3. Muito bem, é isso mesmo. Certo? E se eu quiser colocar a potência, que é a resposta, eu coloco. Tranquilo? Alguma dúvida? Não. Vou subir a resposta com a letra bonitinha. Se vocês acharem que a minha anotação é melhor para anotar, vocês avisam. Eu ia dar tempo para vocês fazerem, mas não, já fizemos junto. Vocês preferem essa ou essa? Essa aqui? A resposta é a mesma. Acho que eu Já? Já resolveram? Já fizeram anotações? Não? Vou apertar pause aqui então. Tranquilo, tranquilo. Vamos lá. Atividade 4. Em duplas, com seu colega ao lado, elabore uma situação-problema envolvendo a potenciação com expoente par de números inteiros. Eu vou dar um exemplo aqui e vou deixar isso aqui como lição de casa para sexta-feira, tá bom? Vou dar um exemplo aqui. Em duplas não? Não, pode ser individual daí. Pode ser duplas. Pode ser em dupla, tá? Em dupla. Vou dar um exemplo aqui. Uma bactéria dobra, ela se transforma. Ela se transforma em 2 a cada minuto. Deixa bem destaque uma bactéria, ela se transforma, então ela é uma, ela se divide e vira, ela deixa de ser uma e vira a cada minuto, certo? Quantas teremos depois de 10 minutos? Então, no primeiro instante, ela era uma. No 0 instante, ela era uma. No primeiro minuto, ela virou? 2. No segundo minuto? 4. No terceiro minuto? 8. No quarto minuto? 10? Não. 16. E no 10º minuto? Professor, eu vou ter que fazer um monte de conta até chegar lá? Não. Perceba o seguinte. Quando ela se divide em quantos? 2. É a base. Quantos minutos depois? 10. Então é 2 elevado a 10. Você vai fazer 2 vezes 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 2. Quantos que já deu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 vezes 2? 4. 4 vezes 2? 8. 8 vezes 2? 16. 16 vezes 2? 32. 32 vezes 2? 64. 64 vezes 2? 128. 128, isso mesmo. Deixa eu só apagar ali que eu fiz errado. 128 vezes 2? 256. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 256 vezes 2? 512. 512 vezes 2? 1000.
e 24. Quantas bactérias vai ser depois de 10 minutos? 1024. Morreu já o bichão. Quem tá com essas bactérias aí já era. Imagina depois de um dia inteiro. Né? Então, isso acontece mesmo, né? Com bactérias, com células, elas vão se multiplicando. Então, aqui é um exemplo, tá bom? Vocês podem pensar em outros, até fazer pesquisa, onde que se envolve. Na pandemia, usaram muito sobre potenciação, né? Eles falavam o seguinte, ele falava assim, uma pessoa contamina 10 pessoas, certo? Então, em um dia, uma pessoa contaminava 10 pessoas. Então, você fazia assim, 10 elevado a 1. No primeiro dia, a pessoa foi contaminada? 10. No segundo dia, 10 elevado a 2. Foi quantos? Mais 100. Depois, no segundo dia, esses 100 vezes 10, ou seja, 10 elevado a terceira, esses 100 contaminaram 1000 pessoas. Depois, no quarto dia, 10.000 pessoas. No quinto dia, 100.000 pessoas. O gráfico disso aqui é esse aqui, ó. Começa contaminando um pouquinho, que lá em cima. Certo? Seria 1 milhão de pessoas no sexto dia. Se todas essas 10 pessoas fossem para a rua e contaminassem outras 10 pessoas que não estavam contaminadas. Olha lá, no fim da atividade vocês vão compartilhar. A gente compartilha amanhã qual que foi a elaborada por vocês. Pode fazer em dupla, amanhã não, sexta. Pode fazer em dupla ou sozinho, vocês escolhem. Na prática, a questão da prova paulista que nossa turma teve dificuldade foi qual? Foi esta aqui. Nenhum aluno acertou. Hoje vocês acertariam? Acho que sim, é facinho até. Então vamos lá. Eu vou apertar pausa e vocês tentam falar para mim qual é. Então lá, a Aninha já acertou. Ela percebeu, né, que é o seguinte. A base é negativa, o expoente é positivo. Tem duas maneiras de resolver. Uma é expoente positivo, a minha resposta é positiva. Aí eu faço 3 vezes 3 dá 9. Ou faz daquela maneira que faz sentido. Menos 3 vezes ele mesmo. Menos vezes menos dá mais. 3 vezes 3 dá 9 positivo. Resposta C. Eu pus para gravar? Pus. Tranquilo? Tranquilo. Aplicando. Esse aqui eu vou dar um tempinho para vocês. Esse é difícil. Não é fácil. É difícil. Tá? Em duplas, com seu colega ao lado. Mas o professor, posso fazer em trio? Pode, vocês são pouquinhos. Em duplas com seu colega ao lado, descubram 4 potenciações, ou seja, um número elevado a outro número diferentes. Eu não posso fazer aqui tipo assim, vamos supor, se fosse 4 potenciações que dê o resultado 9. Eu não poderia fazer assim, 3 ao quadrado e 3 ao quadrado e 3 ao quadrado, porque são tudo iguais. Tem que ser diferentes. Aí no caso, 4 potenciações diferentes com números inteiros. Tem que ser número inteiro aqui e número inteiro no expoente. Só que o expoente tem que ser o quê? Par. Então o expoente tem que ser ou 2, ou 4, ou 6, ou 8, né? Cujo resultado seja 16. Pause, vou deixar aí 10 minutinhos para vocês. Tá lá, continuando. Vamos fazer a correção. Então, tem várias maneiras de fazer. Uma é ficar tentando. Vocês acharam uma? Qual que foi mesmo que vocês acharam? 2 elevado à quarta potência. E você? 2 elevado a 4. O Elias e o grupo também acharam? 2 elevado a 4 porque você faz 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2? 4. 2 vezes 2? 4. 4 vezes 2? 8. 8 vezes 2? 16. Então esse aqui é um deles. 2 elevado a quarta. Opa! Se meu expoente é par, eu posso fazer também o menos 2 elevado a
4. Ó, já achei outro aqui. 2. Certo? Uma observação que eu posso fazer aqui é o seguinte. Presta atenção aqui, ó. 2 vezes 2 dá? 4. E 2 vezes 2 dá? E quantos que dá 4 vezes 4? 16. É vezes. Ah, e 4 vezes 4 é a mesma coisa que 4 elevado ao quadrado? Sim. Ah, então 4 ao quadrado também dá. 16. E se meu expoente é par, eu posso fazer minha base negativa. Tá bom? Outro jeito de resolver é isso daqui, ó. Você faz a fatoração do número 16 pelos números primos. 2, 3, 5, 7 e assim por diante. Divide por 2. 16 dividido por 2? 8. 8. 8 dividido por 2? 4. 4 dividido por 2? 2. 2 dividido por 2? 1. Achei. Então eu posso fazer 2 elevado ao 4. Mesma coisa daí por ser expoente par. Eu posso fazer ele negativo. E outra coisa, você poderia resolver isso aqui, ó. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 2 dá 4. E 4 vezes 4 também dá 16. 4 ao quadrado e menos 4 ao quadrado. Essas são as 4 possibilidades diferentes de dar a mesma resposta. Olha lá. Certo? 2 elevado à quarta, 16. Menos 2 elevado à quarta, 16. 4 elevado ao quadrado, 16. Menos 4 elevado ao quadrado, 16. Subindo as respostas, com a letra bonitinha aí. O que aprendemos hoje? Estudamos potenciação de números inteiros com expoente par. Próxima aula a gente faz o ímpar. Referências. Eu acho que é 4. Referências que foi usado uma. Aqui são as referências entre os vídeos, né? A contagem regressiva em vídeo, se alguém se interessou, é esse aqui. Ninguém. 3. Vamos ver então. Vamos ver, vamos voltar lá. Olha lá. Essa aqui é a primeira. 1, 2, 3, 4. E para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. E Eu acho